Irmãos, nós vamos dar continuidade, irmãos, à nossa exposição da primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Desta feita, irmãos, os versos de 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 11 a 16. Leamos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, Pai amado, Tua palavra, ó Deus, mais uma vez lida, ó Pai, e nós te damos graças, ó Deus, por tão grande benefício, pois o Senhor decidiu revelar-se e preservar, ó Deus, a Tua palavra, para que hoje pudéssemos lê-la, e te louvamos, ó Deus, também pela liberdade que gozamos de lê-la, de possuí-la, de pregá-la. Pedimos-te, ó Deus, pelos nossos irmãos que não gozam deste mesmo benefício, que hoje às escondidas se reúnem para cultuar-te, ó Deus. Fortalece a fé destes irmãos, anima-os a perseverarem no caminho do Evangelho. E a nós, ó Deus, que gozamos deste grande benefício, que não sejamos negligentes, ó Deus, para este privilégio. Nós possuímos a Tua palavra em mãos, que ela seja, ó Deus, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que seja, ó Deus, alvo da nossa meditação diária, que debrucemos, ó Deus, sobre ela e busquemos auxílio do alto, que sejamos moldados pelo Senhor, santificados, ó Deus, transformados pelo conhecimento da Tua santa palavra. Que sabemos, ó Deus, que o Senhor nela supre cada uma das nossas necessidades, no que diz respeito à vida cristã, o conhecimento do Senhor e a salvação. Faz-nos, ó Deus, amar os Teus preceitos, conhecer os Teus estatutos. Faz-nos, ó Deus, guardar a Tua santa lei, e que isso, ó Deus, não seja para o Teu povo motivo de sofrimento, mas de grande alegria, servir a um Rei sábio que tem leis justas e que faz para o seu povo aquilo que é melhor. Que debaixo, ó Deus, do governo de Cristo, o Teu povo cresça em santidade e prospere para a glória do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição desta carta pastoral, e é importante observarmos, irmãos, que mesmo sendo uma carta pastoral, e sendo uma carta que tem aqui como o seu receptáculo ali, Timóteo, o alvo desta exposição, destas letras, é sabido, irmãos, que a prática da igreja neotestamentária era, ao receber estas cartas elas eram lidas em todas as congregações. No momento que agora eu faço a exposição, era muito comum que, ao chegar uma carta de um apóstolo, a carta fosse lida por completo a toda a congregação. Então você percebe que é importante, né, para o presbítero, para o pastor, o conhecimento das cartas pastorais. Mas nós não podemos fazer como muitas vezes fazemos com isso, eu sou velho. Aí você pensa, cartas pastorais. Eu não sou pastor, então também não é comigo. Irmãos, aprove o Senhor ordenar e vocacionar homens para o cuidado do seu rebanho, e isso nos foi revelado.
Então, é de fundamental importância para a igreja entender como estes homens devem ser, quais os limites da sua atuação, o que Deus lhes ordena que façam. A igreja é, sim, diretamente responsável por aqueles que ascendem aos seus púlpitos e governam e presidem. Graças a Deus o Senhor nos deu um conselho, nos deu presbíteros que, se fiéis e se ordenados conforme a própria descrição das Sagradas Escrituras, eles são um grande benefício, um instrumento de Deus para a preservação da boa doutrina, para que um falso mestre não ascenda até o púlpito e comece a disseminar o engano, trazendo grande confusão e vergonha. Então, para a igreja é de fundamental importância que nós reconheçamos os homens de Deus, bem como é frequente a advertência nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, que a igreja também precisa estar atento quanto à existência e à presença de falsos mestres. Os apóstolos, eles faziam isso com frequência. Naqueles dias, irmãos, haviam muitos falsos mestres. E nos nossos dias? Não é diferente. Há abundante número de novas congregações e igrejas sendo criadas diariamente. E em muitos casos, não posso generalizar, mas na grande maioria dos casos, são pessoas que servem ao seu próprio ego, que servem ao seu próprio umbigo, que buscam enriquecer por meio da fé, não é? Do engano e da má fé para com as pessoas que se tornam seus ouvintes. Nós sabemos disso, irmãos, esta é uma verdade. Não é à toa que os pastores são todos categorizados em um mesmo nível. Todos os pastores são chamados de ladrão, de trambiqueiro, não é? E talvez você não saiba disso, mas eu sei disso porque eu sei, eu sofro na pele, não é? E houve a época em que ser o ministro do evangelho era algo que trazia honra. Você era honrado, era reconhecido como alguém que servia a Deus. Nos nossos dias não é assim. Crentes e pastores são vistos de forma enviesada. As pessoas já duvidam e desconfiam, porque, infelizmente, irmãos, fatalmente, um grande número de pessoas que professam a fé cristã não conhecem o evangelho, não vivem o evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos aprender da palavra do Senhor estas características e então nos desviarmos deste erro e deste engano. Outra coisa muito importante, quando nós falamos sobre a carta pastoral, nós tentamos, desvincular a nossa própria conduta. Nós não somos pastores, então isso não é conosco. Mas eu tenho dito com frequência aos homens, especialmente, que a despeito da vocação, se é vocacionado ou não, os requisitos apresentados pelo Senhor na sua palavra para aqueles que vão presidir o rebanho de Deus são realmente úteis para todos os homens. Todos os homens deveriam almejar ter estas características descritas nas cartas pastorais. É certamente um incentivo para todos os homens, porque nós temos um padrão. Logicamente, você não precisaria dessas descrições da carta pastoral, porque nós temos Cristo como referencial. Ele é o modelo de todo homem cristão. Então estas descrições, elas são importantes, mas elas estão ali muito facilmente aglutinadas de forma simplória, debaixo do nosso modelo, que é Cristo Jesus. Modelo de homem, modelo de marido, modelo de líder, modelo de pastor. Cristo Jesus é o nosso referencial. Então todo homem cristão, pastor ou não, tem um alvo sublime e elevado. É o modelo da perfeita varonilidade, como diz a Escritura. É o nosso objetivo. Então, se você alimenta o seu coração dizendo: mas essas exigências aí são para o pastor, você se equivoca. Todo homem cristão deveria buscar refletir a glória de Cristo na sua conduta. Veja mais, irmãos, talvez você faça esse tipo de avaliação às vezes. Tem muito crente que tem essa mentalidade ainda. Eu posso ir em tal lugar, mas se ele chega em tal lugar e ele encontra o pastor dele, ele fica assustado. Pastor, o que o senhor faz aqui? Logicamente isso não acontece, porque o pastor geralmente não vai. Mas se você acha estranho o seu pastor estar no lugar que você frequenta, a pergunta é: o que você faz lá? Nós colocamos uma gradação de que o pastor ele precisa ter
mais santidade, ele precisa ser mais recluso, ele não tem as mesmas permissões que nós temos, e nós nos enganamos, irmãos. A lei de Cristo, ela é uma só. A santidade que é requerida do pastor, ela é requerida também da ovelha, do irmão, do homem. Então nós não podemos olhar para as cartas pastorais e ver estas ricas descrições, modelos de como nós devemos buscar viver a vida cristã de forma que agrade a Deus e pensar, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem a ver contigo, com teu pastor. Você precisa buscar estas características, incentivar, no caso da esposa, auxiliar o seu marido para que ele detenha todas essas características, no caso dos filhos, e no caso dos pais, ensinar o evangelho aos seus filhos para que sejam homens conforme a Escritura apresenta. O nosso propósito é formar homens e mulheres pelo evangelho para a glória de Cristo, e as características são postas nas Sagradas Escrituras. Se nós fazemos distinção, é muito por isso que na igreja as pessoas se desviam de cargos. Eu não vou ser diácono porque aí a cobrança vai ser maior. Eu não vou ser presbítero porque a cobrança vai ser maior. Eu não vou ser líder de jovens porque alguns pecadinhos eu não vou poder cometer mais. E engana-se, o padrão de santidade, de retidão é o mesmo para todos os crentes. A Bíblia é a mesma, a lei é a mesma. Não existem os 10 mandamentos do crente e os 10 mandamentos do ministro. A lei de Deus deve ser a norma que rege a vida cristã. Então nós vimos no domingo passado, a descrição dos falsos mestres, e como eles se comportavam e como eles eram alvos ali de um ensino mentiroso, porque não seguiam a verdade revelada, de como os frutos que eles produziam, eles eram frutos iníquos, e era notável no seu ministério que aquilo que era produzido por eles eram maus frutos. E você vai ver também no finalzinho dessa primeira parte do capítulo 6, a ganância sendo apresentada como um verdadeiro empecilho e uma característica dos falsos mestres. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou recapitulando? Porque o versículo 11 começa dizendo exatamente isso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Que coisas são estas? Ora, irmãos, o que foi descrito anteriormente, não é? A infidelidade doutrinária, o desconhecimento das Escrituras. E é muito bom porque nós sabemos que Paulo fala a Timóteo aqui, mas vê o que ele diz: tu, porém, homem de Deus. Isso está sendo lido para toda uma congregação, em nome de Timóteo certamente, mas está sendo lido para toda uma congregação e é dito: homens de Deus, fugi destas práticas. Que práticas são essas? Heresia, falso ensino, confusão, vaidades e o que mais? Ganância. Homens de Deus, todos nós, homens do Senhor, que servimos a Deus, que devemos abominar os falsos mestres, denunciá-los, nós não podemos nos comportar como eles. Eu sei que você conhece algum pastor picareta, todo mundo conhece, sempre tem muitos, mas você fala mal do seu procedimento, de como ele engana, de como ele faz as pessoas de besta. Mas você, como profissional, você tem procedido com integridade, com justiça, com retidão? Você acha caricato o fato dele ser pastor e proceder de forma impiedosa, mas você, crente evangélico, não vê problema algum em proceder de igual modo? Em ser nos seus negócios fraudulento? Em ser nos seus negócios corrupto? Irmãos, é esse tipo de 2 pesos e 2 medidas que causa um grande prejuízo à fé. Não que os falsos mestres eles não devam ser denunciados, certamente devem, mas os homens de Deus, eles têm o dever, não apenas de se opor verbalmente, mas se opor moralmente a estas práticas. Eles mesmos precisam ser um modelo de fé para trazer vergonha a estes que se levantam como falsos mestres. Nós devemos, pela nossa própria vida e pelo nosso testemunho, ser de fato o contrário daquilo que nós abominamos. Ou abominamos porque leva o nome de pastor, mas nós fazemos as mesmas coisas e isso não nos incomoda. Há algo de errado. Paulo diz: homem de Deus, foge destas coisas. Foge.
Veja uma característica que é posta aqui no texto do capítulo 6, que é uma característica da grande maioria dos falsos mestres: ganância, o desejo de ficar rico. E você fala dos falsos mestres que nós temos na nossa cidade, que cometem as suas loucuras e enganam muitas pessoas, que entram com a moto esportiva dentro da congregação, todo mundo ri e diz: olha que loucura, quanta gente tola sendo enganada, mas você no seu íntimo nutre o mesmo desejo de ter aquilo que ele possui e de enriquecer a todo e qualquer custo. Qual a diferença? Nós não podemos proceder de igual modo. Nós devemos fugir destes pecados, que são tentadores, irmãos. Nós não vamos dizer que eles são algo que causam repulsa. Todo homem, ele ama a possibilidade de tornar-se rico, de ser independente, de ter tudo aquilo que o seu coração deseja. É por isso que nessas circunstâncias, o correto é fugir, é nos abstermos, é nos afastarmos daquilo que facilmente corrompe o coração dos homens. Paulo exorta Timóteo: foge disto, foge do falso ensino, foge das confusões teológicas, foge do amor ao dinheiro, foge da ganância, porque estas coisas certamente levarão o ministério à ruína, como tem feito, como tem levado. Quantos e quantos homens de Deus não começaram bem no seu caminho e se tornaram famosos, notáveis, e começaram a ser convidados a receber muito dinheiro, e isso foi a sua ruína. Você encontra, você conta, você percebe a que estava ali enraizada na verdade. Eles antigamente denunciam o que fazem hoje, porque se permitiram corromper pelo amor ao dinheiro, pela ganância. Então é uma advertência que é de fundamental importância para Timóteo no seu ministério, para os presbíteros, mas para todo homem. Quantos homens não têm vendido a sua alma por causa do ganho? Quantos homens não têm abandonado suas famílias, a educação dos seus filhos, a fé dos seus filhos, a comunhão com Deus, o serviço cristão por causa do ganho? Não são somente pastores. Muitos homens abandonaram o seu papel de pastor e de sacerdote no lar, porque foram vítimas da ganância, porque têm o desejo de ter sempre mais, de possuir sempre mais. Estão falando daqueles que roubam, que se corrompem, mas em instâncias menores cometem os mesmos pecados, e só não cometem na mesma proporção porque não tiveram oportunidade. Deus nos livre, irmãos, destes pecados, mas que abra os nossos olhos, para que nós percebamos que aquilo que tantas vezes nós zombamos, também assedia o nosso coração. E nós precisamos tomar pé disso, conhecer a nossa própria iniquidade e fugir disto. E nos apegarmos ao Senhor e clamarmos que Ele molde o nosso coração. Conheço tantos bons homens, amigos de um bom coração, que conhecem a fé, que hoje estão amarrados por causa do ganho. Eles seguiram crescendo, e quando se viram, estavam tão enrolados na trama de negócios, casamento destruído, tudo bagunçado, distantes de Deus, porque foram atraídos pela possibilidade de ganhar mais, de ter um carro melhor, de ter estabilidade. Irmãos, de que vale isso? De que vale trocar a eternidade por estas coisas? Trocar tão preciosos benefícios do Evangelho por causa de lixo, refúgio, como o próprio apóstolo Paulo diz. Nós devemos, irmãos, fugir destas coisas. O pastor certamente precisa policiar o seu coração para que ele não seja alvo deste pecado, desta tentação, mas eu afirmo, todo homem de Deus, homem de Deus, deve fugir destas coisas, deve guardar a sua fé, deve servir a Deus com contentamento, com integridade, com fidelidade, e ser grato a Deus pelo trabalho. Não estou falando que você precisa ser preguiçoso e não desejar uma melhora, na sua condição. Não estou falando disso. Estou falando em não negociar a sua fé em troca disto, em não pôr a perda da sua paz e da sua comunhão com Deus por causa disso. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Você olha à sua volta, é o que o mundo tem ofertado. Você tem
internet, né? Redes sociais. O que eles estão oferecendo? Você quer ficar rico? Eu fiquei rico jogando no foguetinho. Comprei um carro, uma casa, né? Eu fiquei rico fazendo aposta de futebol. Isso tem atraído muitas pessoas. Dinheiro fácil, que nem é tão fácil. Mas engano, e nós não podemos ser vítimas desta mesma tentação. O homem de Deus precisa fugir destas coisas. O homem de Deus de verdade, ele não pode ser seduzido por estas coisas. Em contraste, irmãos, o verso 11 vai nos apresentar que nós devemos nos abster de determinadas coisas, mas devemos buscar outras. Na Escritura isso é muito frequente. Nós não devemos simplesmente parar de fazer o mal. Nós devemos começar a buscar o bem. Nós devemos sim interromper o mal, parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, mas não deve haver um vazio na nossa conduta. Eu não faço nada de errado, mas também não faço nada de certo. Não é assim que funciona. Na vida cristã, nós abandonamos o que é mal e começamos a edificar virtudes e fazer aquilo que glorifica a Deus e buscar as coisas que Deus ordena. E é exatamente isso que Paulo vai dizer a Timóteo. Você foge destas coisas, mas o que você deve fazer? Seguir, né? Seguir outras. E quais são as coisas que o apóstolo Paulo ordena a Timóteo para que ele siga? Veja, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Irmãos, nós temos uma lista breve, uma lista bem resumida, mas uma lista maravilhosa de características que precisam ser valorizadas. Quanto ao pastor, certamente, aquele que vai presidir o rebanho, quanto aos presbíteros que vão também assim pastorear o rebanho de Deus. Mas veja só, você que é uma moça, está procurando um homem para casar-se, essa lista é de real importância. Um homem de Deus, ele precisa ter essas características, ele precisa buscar essas características, ele precisa sim ser um homem justo e que ama a justiça. Se você casa-se com um homem que ele tem um padrão de justiça equivocado, ele está sendo injusto com o outro, você corre o risco de muito fatalmente mais adiante ele ser injusto contigo também. A justiça demonstra o quê? O caráter de um homem. A integridade de um homem, o senso de justiça de um homem é algo realmente importante. A piedade é o que, irmãos? A devoção, o relacionamento com Deus, é a prática da fé. São características que devem ser identificadas em todos aqueles que assumem certamente um lugar de governo e liderança na igreja. Nós não podemos permitir que homens de uma conduta dúbia, no que diz respeito à moral, homens corruptos, homens que enganam, homens que mentem, eles ascendam aos púlpitos das nossas igrejas, porque eles não seguem o padrão de justiça, que é um padrão bíblico de justiça. Infelizmente, nós temos visto isso de forma reincidente. Homens que são reconhecidamente enrolados, com problemas na justiça, eles estão subindo aos púlpitos dominicalmente. Criminosos, muitas vezes. Homens que não governam bem a sua própria casa, que lesaram a outras pessoas, irmãos inclusive, ascendendo aos púlpitos dominicalmente. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Como igreja de Cristo, nós precisamos priorizar um homem de Deus que tenha essas características, que siga essas características: justiça, piedade, a fé ou fidelidade, o amor. Irmãos, esta é uma característica que está inseparável do pastor. Ele precisa amar, ele precisa envolver-se, ele não pode ser um popstar, uma estrela, um funcionário, um profissional que presta um serviço. Ele precisa amar o seu rebanho. Assim como ama Cristo e como Cristo ama a sua igreja, o pastor ele precisa ter, como diz muitas expressões dentro de comentaristas, o pastor ele precisa ter cheiro de ovelha. Ele precisa se envolver na lida com o rebanho. Ele precisa amar, conhecer, se importar, chorar com as ovelhas, perdoar. Nós vivemos em um tipo de comunidade gospel que às vezes o pastor, ele é uma estrela mesmo, ele não desce até a plebe, ele faz parte do clero. Se tiver alguma coisa para ser feita aqui,
Arruma alguém para fazer isso aqui, por favor. Eu não posso, né? É engraçado, tem alguns irmãos que vieram de outra denominação. Um dia a gente foi fazer um serviço aqui na igreja, pintar uma quadra. E aí eles acharam engraçado eu varrendo com eles, né? Diz, pastor, se isso for de onde eu venho, uns 3 diáconos já tinham se jogado aqui nos seus pés e tomado essa vassoura. E eu digo, o serviço, o se envolver, o trabalhar junto, não vai desmerecer o ministério pastoral, né? É engraçado que a gente vive numa confusão, porque uns querem que o pastor faça tudo, os outros não querem que o pastor faça nada, e o pastor ele pode participar de todas estas coisas e se envolver sem que isso seja de fato um problema, desde que isso não prejudique o seu principal ofício, que é o ensino e a pregação, né? Mas um pastor precisa ser comum com os irmãos, ter acesso ao lar, comer do que eles comem, ter tudo em comum, partir o pão. Essa é uma característica da igreja: comunhão, harmonia. Nós precisamos valorizar estas coisas e devemos certamente, irmãos, acender uma luz de alerta quando encontrarmos um homem que se apresenta como pastor e que não tem essas características de vida cristã, de fidelidade, de comunhão e amor. Especialmente as 2 últimas características, irmãos, também devem ser observadas: a constância. Nós vamos encontrar, infelizmente, dentro do ministério pastoral, homens que são inconstantes. É como se tivessem uma bipolaridade, né? Às vezes eles estão bem, às vezes eles estão lá embaixo. Às vezes eles estão felizes, às vezes eles não estão. A fé vive em conflito. Eles precisam ser seguros da sua fé. Eles não podem ser como meninos lançados de um lado para o outro, que uma hora crê de um jeito, outra hora crê de outro. Eles precisam ter constância, um relacionamento maduro, um relacionamento que já foi confirmado. E mais, mansidão. Nós devemos buscar. Você vê que há um contraste com a conduta dos falsos mestres que viviam se engalfinhando por brigas e vaidades, que o seu ministério era marcado por atritos e conflitos. O homem de Deus precisa ser manso. E a Escritura diz que os mansos herdarão a terra, né? Ele precisa ser ponderado, equilibrado, ter domínio próprio e estar pronto para agir com sabedoria e graça, mesmo nas circunstâncias adversas. Por que um homem deve ser manso, irmão? Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Ora, porque ele tem a sua confiança em Deus. Ele sabe que não é por força nem por violência. Ele sabe que o pastoreio não é uma questão de constranger e dominar as ovelhas, muito pelo contrário. Ele segue adiante e aponta o caminho, e calmamente a sua voz conduz as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Deus é infinitamente sábio, irmãos, a nos colocar estas características. E eu faço novamente a aplicação. Você é um homem casado, tem sua esposa, ou filhos, ou mesmo que não tenha, essas características, você precisa buscá-las. Você precisa ser este homem manso. Irmãos, quantas e quantas mulheres não têm sofrido na mão de homens que são grosseiros, iracundos, que por qualquer coisa explodem. Essa não é uma característica do fruto do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essas características. Eu falo por conta própria, irmãos. Eu falo porque é um pecado que frequentemente os homens enfrentam. Eu enfrentei e enfrento. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe um modelo, existe um referencial, e Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso referencial. Para que um homem mais manso do que Jesus Cristo, que assumiu o dano sendo inocente, que podendo com todo direito descer daquela cruz e dizer, vocês quiserem que se virem. Não, ele se sacrifica, ele obedece a Deus e cumpre o seu ministério. O homem precisa tantas vezes engolir o seu próprio orgulho e demonstrar um amor sacrificial, sendo manso, assumindo o dano para o bem e a edificação daqueles que estão à sua volta. Cristo é o nosso modelo de mansidão. Nós precisamos seguir, irmãos, seguir
estas características tão bondosamente separadas pelo Senhor em sua palavra para o ministério pastoral, presbíteros, diáconos e para todo homem de Deus. Busque, peça a Deus. Eu sei que você tem orado pedindo uma promoção, pedindo um aumento no teu salário, pedindo uma aprovação, pedindo uma oportunidade. Pede a Deus estas características aqui. Pede a Deus que você seja um homem justo, piedoso, que você seja fiel, que você ame a semelhança do que Deus amou, que você seja constante na fé e seja manso. Peça estas coisas a Deus, você vai ver. Ele não nega aos seus filhos o que eles lhe pedem em oração. Busque, de fato, algo que vai trazer glória para Cristo em todo o tempo, por meio do teu testemunho. Mas, além de fugir do que é mal e praticar o que é bom, as recomendações do apóstolo Paulo continuam no que diz respeito ao próprio ministério. O homem que é chamado aqui de manso, ele não está inconsciente de que o seu ministério é também um campo de batalha. O apóstolo Paulo ele deixa claro isso no versículo 12. O homem de Deus deve combater o bom combate da fé. E combater, irmãos, está frequentemente associado aqui a um esforço físico que leva à exaustão, a um conflito mesmo acirrado, não é? A uma dedicação real e não parcial. Por que isso é importante, irmãos? Porque o homem de Deus, ele precisa ter consciência do seu ministério, do seu papel nessa terra. Talvez a pergunta que todos se fazem é: qual é o propósito da existência? Se você é crente, você conhece o propósito. Se você nasceu de novo, você sabe por que Deus te formou, por que Ele te chamou, por que Ele te amou. E a grande questão é: o que você tem feito com este chamado? Eu não sou um pastor, você é um homem de Deus. Foi chamado para liderar, para cuidar e proteger na sua casa, para ensinar os seus filhos, para amá-los, para levar-lhes aos pés de Cristo. Esse é o teu ministério. E a ideia de combate, irmãos, é uma ideia de esforço continuado. Não sei se vocês já viram a foto que às vezes eu vejo na internet de um homem antes e depois da guerra. Tem a foto dele na viagem antes de partir e a foto dele retornando. Ele está desgastado. E essa é a ideia. O espírito é esse. O homem de Deus, ele precisa estar consciente do seu ministério, que é um combate que exige esforço e dedicação continuado. Nós não viemos neste mundo para passear, para tirar férias. Todo mundo chegando de férias. Não é isso que eu estou dizendo, viu, gente? Mas o nosso ministério, ele não se interrompe, ele não tem pausa. O dia se aproxima, o nosso trabalho se acirra, se intensifica. Nós devemos orar mais, nós devemos não deixar de congregar, nós devemos admoestar mais. A nossa responsabilidade só aumenta. Então existe um combate que está sendo travado, e nós não precisamos estar ali deitados eternamente em berço esplêndido. Nós devemos estar ativamente envolvidos com o crescimento do reino, com a pureza da igreja e com a edificação daqueles que se entregaram a Cristo pelo Evangelho. Conscientemente, todo homem de Deus precisa entender que ele tem um ministério. Não é só quando é ordenado ao pastorado, não é só quando é ordenado ao presbiterato. Nós temos este terrível erro de vivermos em função de cargos. Todo crente tem um ministério, uma vocação e um combate. E ele precisa se envolver de forma dedicada. Ele precisa se envolver de forma ativa com estas lutas. Isso pode custar muito. Certamente. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Que seríamos perseguidos, né, por causa do seu nome. Isso é natural da vida cristã. Seremos sim. Se você deseja viver em conforto, não é o que a palavra de Deus diz. Ele diz que todo homem que procura viver piedosamente será perseguido. Essa é a descrição das Escrituras. Se você deseja viver a vida cristã de forma tranquila e calma, você não deseja viver a vida cristã. Você não entendeu o que é o cristianismo. Então nós devemos entrar nesse combate de forma consciente, como varões valorosos nas mãos de Deus. Você tem trabalhado, você tem alguma batalha que você tem travado? Como homem, a santificação da tua esposa, a harmonia do teu lar,
Quais são as batalhas que você enfrenta? O teu próprio coração, o teu próprio pecado? Você está envolvido com essas batalhas ou você tem postergado esse conflito? Você tem problemas relacionais? Você tem problema com as suas conversações, com o que passa na tua mente, com o que passa no teu celular? Você tem combates a enfrentar e você tem fugido destes combates? Como um bom homem de Deus, você precisa encará-los. E pelo poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus como assistente, você deve vencê-los. Mas você precisa estar consciente de que não está aqui a passeio. E que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vai ficar muito satisfeito se você estiver de braços cruzados. Se você receber a graça maravilhosa do Evangelho e fazer como aquele servo mau, enterrar, porque sabe que o teu Senhor é severo. Eu vou enterrar, vou fazer o mínimo para conseguir pelo menos uma vaguinha na favela do céu, né? Este é um pensamento tolo e mesquinho, irmãos. Nós precisamos nos envolver com tudo que temos a serviço do reino de Deus, nesse combate. Como pastores, certamente, como homens e mulheres de Deus também. Lembre-se, essa carta é lida para toda a igreja. Este combate é o nosso combate. E mais, o verso 4, ou o verso 12, na verdade, afirma que o homem de Deus também deve tomar posse da vida eterna, na parte B. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A ideia textual, irmãos, é que se você de fato fez essa pública profissão de fé, afirma que nasceu de novo e que serve a Cristo, a ideia do texto é: viva de forma coerente. Se você afirma que ganhou a vida eterna, que nasceu de novo, tome posse desta vida eterna, confirme isso. De como é que você faz isso? Não está dizendo que o homem, pelo seu próprio esforço, ele vai garantir a sua salvação, mas se nós somos alvos do Evangelho e conhecemos a verdade, nós devemos viver de modo coerente essa verdade, confirmar a nossa salvação. Como fazemos isso, irmãos? Com este envolvimento real, ativo, com Cristo, com a sua lei, e vivendo neste mundo à luz destes preceitos e manifestando esta graça e este favor onde quer que nós estejamos. É interessante isso, você deve tomar posse da vida eterna. Você já fez a confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, ele foi ordenado ao ministério, ele tornou pública a sua fé. O que ele deve fazer então? Viver de modo coerente, né? Você vive de modo coerente do Evangelho? É interessante, irmãos, porque é uma coisa muito bela você observar isso. Cristo foi morto pelos nossos pecados. Você vive de modo coerente a essa afirmação? Você tem amado a Cristo ou você tem amado ao pecado, né? Tome posse da salvação. Você conhece o Evangelho, sabe por que Cristo veio, sabe a sua obra. Viva de modo coerente, viva conforme a luz deste Evangelho que te resplandeceu por meio da pregação. Mas, irmãos, ele continua nas suas recomendações. E aqui, do verso 13 ao verso 16, é algo realmente importante no que diz respeito ao ministério. Todas estas coisas o são, mas aqui você percebe que o apóstolo, ele muda o caráter textual. Ele está trazendo aqui recomendações, não é? E são todas, logicamente, com autoridade apostólica, são palavra de Deus, mas aqui ele toma Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo como testemunhas. É quase que um voto, ele cobra aqui um compromisso. Eu te exorto, veja, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, ele está dizendo: eu te conjuro, tenha um compromisso diante de Deus, aquele que sustenta o universo. Isso é importante, irmãos, porque quando você trata, às vezes a gente pensa que é um cargo na igreja, e não é somente isso. Você assume um compromisso com Deus, de pastorear o rebanho de Deus. Você vai ser cobrado, não é pelos irmãos, é pelo próprio Deus. Veja a magnitude deste compromisso. Paulo diz: olha, perante Deus e o seu Filho Jesus Cristo, eu te conjuro,
preserva esse ministério imaculado. Vê a seriedade disso, tá? Nós fazemos votos e juramentos, né? Outros votos e juramentos. Por exemplo, o voto do casamento. Nós fazemos o voto do casamento diante de Deus. Tomamos Deus como testemunha e nos comprometemos a uma aliança que ela é inquebrável, a não ser que a morte nos separe. É um tipo de juramento. É basicamente o mesmo compromisso aqui. Pastor Timóteo, eu te exorto, perante Deus e seu Filho Jesus Cristo, que você preserve o teu ministério de forma imaculada. A seriedade que o apóstolo Paulo coloca sobre estas coisas não é de menor importância. Ele já havia dito: não imponha as mãos precipitadamente a qualquer pessoa, e você pessoalmente tenha um compromisso com esse ministério. Irmãos, eu vou falar do pastor, eu sei que é uma carta pastoral, mas homens, vocês têm um ministério diante de Deus. Eu sei que a cobrança é distinta, não é? Mas vocês têm um pequeno rebanho, vocês têm uma ovelhinha, ou às vezes mais, têm filhos, têm esposas, vocês têm também um compromisso com Deus. Vocês se comprometeram em amar e pastorear estas mulheres e cuidar delas e protegê-las na menor esfera, que é o casamento, o matrimônio. Você precisa fazer o bem a ela e amá-la como ama a si mesmo. Então, irmãos, o que vale para o relacionamento do pastor e da igreja, vale para o relacionamento de marido e da mulher. Tanto que essa dinâmica é utilizada na hora de identificar a vocação. Se ele não é pastor no lar, ele não deve ser pastor na congregação. E se nós esperamos uma conduta adequada do pastor para com a congregação, nós devemos esperar esta mesma conduta do pastor para com a sua esposa. Ele não pode ser um bom homem, fiel homem, excelente no ministério e ser um péssimo marido. A Escritura não permite isso. Então nós devemos observar estas características como também características que são aplicáveis ao nosso lar. Homem, você tem um compromisso quando você se casou, não é com a esposa da noiva, não. É porque ele estava armado atrás de ti no dia, né? Você tem um compromisso com quem? Com Deus. Nós tomamos Deus como testemunha. Você lembra daquela figura quando o Senhor toma Eva da costela de Adão e ele traz até ele, e ele a recebe, esta é a minha auxiliadora. Deus preparou a esposa, a auxiliadora para o homem. Nós recebemos como um presente de Deus as esposas que ele nos dá, no caso, né? Cada uma a sua. Então nós temos um compromisso seríssimo. Não é um compromisso com a sociedade, não é um compromisso com a nossa própria alegria. Nós temos um compromisso com Deus. Não é com a família de fulano ou de ciclano, é com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Assim como o pastor tem um compromisso com Deus, de pastorear o rebanho de Deus de forma fiel, de forma imaculada, de forma pura, com integridade, o homem tem um compromisso de pastorear o seu pequeno rebanho de igual modo, com fidelidade, e é o próprio Senhor quem lhe pedirá contas. Ah, pastor, isso não é verdade não. É, irmãos, quando Eva peca, quem foi que comeu o fruto primeiro? Eva. A quem é atribuído o pecado de Eva? Ao seu marido, porque ele falhou no seu ministério. Então sim, entenda essa ligação vital, né, entre o marido e a esposa. Deus vai cobrar isso de ti. Ah, pastor, ela é muito difícil. Eu acho engraçado porque eu sou as duas coisas. Eu sou pastor e marido, né? Então talvez você não tenha pensado assim. Ah, mas ela é muito difícil. Pessoas são difíceis. E vocês têm só uma para tomar de conta. Quem lida com muitas pessoas, não é? Pessoas são difíceis. Já pensou se o pastor dissesse: não vou pastorear todo mundo, eu vou escolher o meu rebanho aqui, quem eu não gosto eu vou expulsando da igreja. Não é assim que funciona. Deus confiou as ovelhas ao pastor. Ele confiou uma esposa na tua mão. Você vai fazer o quê? Você vai, com a graça do Senhor e pelo seu poder, exercer o teu ministério. Isso vai transformar a tua própria vida, o teu próprio relacionamento com Deus, e vai abençoar a vida daquele que está debaixo da tua autoridade. Homens, encarem este compromisso como de fato um serviço santo a Deus. Quando vocês fizerem isso bem em casa, vocês estarão aptos para fazer isso também aqui na igreja. Percebe?
Essa dinâmica é inevitável. Se vocês falham em casa, vocês não estão prontos para fazer isso na igreja. Então nós devemos começar por onde? Pelo nosso próprio lar, né? Timóteo aqui não é apresentado como um homem casado, viu, irmãos? Mas eu estou tomando a liberdade de usar a própria hermenêutica que é utilizada para identificar as características dos esposos para defender este ponto. Homens cristãos, homens de Deus, vocês precisam priorizar estas coisas: fugir do que é mal, buscar o que é bom, ser comprometidos com o combate, tomar posse da vida eterna, viver de modo coerente e, por fim, preservar o ministério confiado por Deus com fidelidade. Até quando? Até quando, pastor, eu devo preservar esse ministério? O próprio texto responde. Até quando o pastor tem o dever de guardar este mandato? Versículo 14 diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quando é que a nossa batalha, o nosso ministério se encerra? Quando Cristo retornar. Até lá, nós não temos folga. É uma luta constante contra nós, contra o nosso próprio pecado, até a vinda de Cristo. É o nosso dever, irmãos. E aqui, 3 coisas para nós encerrarmos. Por que nós devemos nos comprometer? Primeiro, como eu já falei, porque é uma ordenança, né? E tem Deus Pai e Deus Filho como testemunhas. É uma exortação apostólica. O ministro precisa entender que o seu ministério está debaixo da ordem divina e tem o próprio Senhor como testemunha. Então ele não tem permissão para abandonar o combate até o dia de Jesus Cristo. Ele tem o dever de preservar fielmente o seu ministério até o dia de Jesus Cristo, até o Senhor rasgar os céus e vir buscar a sua igreja. Então, quando você entra nesse ministério, ele é um ministério vitalício, até o dia de Cristo retornar. É o dever. Segunda característica, nós temos como exemplo o próprio Cristo. E onde é que nós vemos isto? Versículo 13. Não é? Cristo é aqui chamado como testemunha, mas algo é dito a respeito de Cristo. Timóteo, você precisa ser fiel à sua confissão, por quê? Porque Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, ele deu o bom testemunho da sua confissão. Nós temos Deus Pai e Deus Filho como testemunhas, e temos o próprio Cristo como modelo, como exemplo. Quando ele foi apresentado, e ele foi apresentado para o julgamento de morte, ele foi apresentado para ser conduzido à morte, ele abriu mão do seu ministério? Ele negou? Ele fugiu? Não. Ele deu a boa confissão. Homens, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês foram chamados a morrer pelo Evangelho. Se necessário for. Nós somos chamados a permanecermos fiéis até o dia de Jesus Cristo. E se a morte vier ao nosso encontro antes do seu retorno, nós somos conclamados a permanecermos fiéis. E eu acredito, irmãos, que esse dia vai chegar, que não se demora, onde os homens de Deus vão precisar confirmar a sua fé com o derramamento do seu próprio sangue. E a grande questão é, até que ponto vai a tua fé? Como homem de Deus, você está pronto para morrer por causa do Evangelho? Às vezes a gente não está pronto nem para acordar de manhã cedo, né? Para vir para a igreja. A gente não está pronto nem para andar mais uma milha com o nosso irmão que precisa de suporte. Você está pronto para morrer? Cristo é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele cumpriu o seu ministério, mesmo que isso lhe tenha custado a sua própria vida. Primeiro, temos Deus como testemunha, sua ordem. Segundo, o exemplo de Cristo. E finalmente, irmãos, qual é o propósito do ministério? Essa dinâmica textual, ela vai apresentar o propósito ministerial, né? Não sei se vocês já estão familiarizados, mas quando nós chegamos ao final de uma sessão que se encerra com uma doxologia, com um louvor, isso evidencia que o propósito é um só, a glória de Deus. Ele encerra essa exortação, essa conclamação que tem Deus por testemunha, que tem Cristo como modelo, com um louvor. E qual é o propósito do ministério? Do bom homem de Deus, a glória de Deus. O alvo
do ministério é a glória de Deus, precisa ser a glória de Deus. Veja a descrição, que coisa bela que é feita a respeito do Senhor Jesus Cristo. Guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Veja a glória de Cristo, irmãos. Este é o nosso Senhor, é Ele que ordena, é Ele que se fez sim cordeiro e foi humildemente conduzido ao matadouro, mas Ele é o Todo-Poderoso. E o nosso compromisso é firmado com Ele, com a sua glória. Nós aguardamos a sua vinda e Ele é revelado aqui, irmãos, de forma sublime. Não há quem se compare a Ele. O propósito do ministério, irmãos, não é fazer nenhum homem conhecido ou nenhum homem grande, é fazer Cristo conhecido, é fazer a sua glória vista. O propósito da igreja é manifestar a glória deste que há de vir, como foi descrito pelo Senhor, o soberano, o Rei dos reis. Veja que coisa belíssima, irmãos. O ministério de um homem de Deus é revelar a glória e a beleza de Cristo, seu Senhor. Esse é o propósito para o qual fomos criados, irmãos. Manifestar a glória de Deus e termos o nosso prazer nele. Esse é o motivo para fazermos tudo o que fazemos. Se o ministério pastoral, se o cuidado no lar, o cuidado, todo e qualquer trabalho que você desempenha, precisa ter como objetivo a glória desse Senhor maravilhoso, bendito, soberano, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Fatalmente, irmãos, fatalmente, a grande maioria das nossas obras tem como objetivo nós mesmos. Nosso nome, nosso conforto, os nossos bens. Raramente nós pensamos em Cristo quando fazemos qualquer coisa. Isso é terrível. Nós não podemos nos esquecer a quem servimos, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós somos assediados constantemente a termos toda e qualquer motivação, menos a glória de Cristo. Ao crescimento da igreja, o aumento da arrecadação da igreja, o aumento do patrimônio da igreja, não são os nossos motivos. Os nossos motivos devem ser aglutinados e resumidos em um só: a glória de Cristo. Todas as outras coisas são secundárias. Algum conforto, alguma renda, tudo isso é secundário. O que é primário na vida da igreja, no ministério pastoral e na vida de todo crente? Manifestar a glória deste Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, nos fortaleça, mova os nossos corações, abra os nossos olhos, para que nós estejamos sinceramente, verdadeiramente comprometidos com a glória de Cristo em todas as coisas. Se no nosso lar, homem, você não foi chamado para ter todos os teus anseios realizados. Você foi chamado para pastorear o seu lar para a glória de Cristo, pela palavra. Esposa, você foi chamada para auxiliar o teu esposo para a glória de Cristo. Filhos devem honrar os seus pais para a glória de Cristo. Pais precisam criar os seus filhos no temor e na disciplina para a glória de Cristo. Todo o trabalho que nós realizamos deve ser feito para a glória de Cristo. E qualquer outro motivo é pecaminoso e falho. Deus nos ajude, irmãos, a entender isto. E certamente haverá um grande benefício para as nossas almas e um grande benefício para o reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, é sábia, é perfeita, e por meio dela, ó Deus, nós somos orientados, dirigidos. O alvo, ó Deus, que devemos seguir é revelado. A estatura da perfeita varonilidade. Tua palavra que nos foi dada para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que estejamos, ó Deus, de fato comprometidos com a Tua palavra, de tal forma que o propósito da nossa vida seja este: a glória de Cristo, a expansão do reino de Deus, a propagação do Evangelho,
que os nossos sonhos e anseios, que os nossos planos e projetos, todos eles estejam cativos ao nosso ministério. Eles sejam elaborados e decididos com um propósito mais sublime do que o nosso próprio bem, do que a nossa própria glória. Ensina-nos, ó Deus, a sermos humildes e gratos. Ensina-nos, ó Deus, o contentamento. Livra-nos, ó Deus, da ganância que tem seduzido a tantos homens, que amam o luxo e o conforto, mas não amam a Ti. Que amam ser vistos, que amam ser notados, mas não amam a Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, ó Deus, a viver de modo que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado, para o bem do Teu reino, para o bem das nossas almas. Que o Teu Espírito, ó Deus, opere poderosamente na vida da Tua igreja. E que pela palavra, ó Deus, sejamos transformados para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.